Oi, gente boa, gente querida. Começando com 30 minutos de atraso, mas aqui estamos nós e eu espero que você tenha se inscrito no canal no YouTube, apertado o sininho, porque aí ele badala avisando que a gente está entrando e assim também em todas as demais plataformas. E eu espero que vocês todos tenham recebido o aviso. Corram e cheguem o mais rapidamente possível. E sem perda de tempo, a gente está vendo Mateus 8, de 28 a 33, na versão de Marcos, capítulo 5, do verso 1 até o verso 20, que é a mesma história, só que com muito mais detalhamento do que você encontra em Marcos 8 e em Lucas 8. Aqui, aliás, em Mateus 8 e em Lucas 8. Aqui em Marcos 5 é onde você tem uma corporificação narrativa muito mais detalhada. E eu venho falando já há 4 dias, em sequência, sobre esse verso 10. E rogou-lhe o possesso Gerazeno, e eu vou objetivar a narrativa, porque todos os dias eu faço uma pequena retroação para dar um pano de fundo, mas chega, não é? Está tudo gravado. Eu estou fazendo esse ensino em sequência desde o ano passado, em janeiro, está tudo gravado aí no YouTube. Então, por favor, dever de casa, porque eu não posso me desgastar tanto assim, assumindo a inconsequência dos que chegam e querem, de repente, que eu conte tudo outra vez. Então, a história desse homem, se você quiser saber os detalhamentos, a gente já está há quase 2 semanas falando dele. E aqui, no verso 10, se diz que depois que Jesus mandou os espíritos malignos, autodesignados por ele como legião, e a gente já viu o porquê e as razões históricas de 350 anos de opressão variada e alternada, tudo isso que eu já falei, e não repetirei. Então, rogou-lhe o homem possesso dos espíritos imundos, encarecidamente, que não os... E aí eu falei também repetidamente sobre um representando uma coletividade e sobre como a coletividade se expressa muitas vezes através de um que, pela loucura, pela possessão, pela extravagância absoluta, pelo descontrole, pela dominação espiritual imposta, ganha licença para expressar tudo aquilo que aqueles que são considerados normais na média ponderada do convívio social não se sentem com liberdade para expressar. Mas os loucos, e aqui eu chamo esse homem de o louco da montanha, que vive entre cemitérios e os montes assombrando as comunidades, tem liberdade para fazer. E se você assistiu desde sexta-feira da semana passada, você me viu dar essa ênfase enorme
na relação entre indivíduos que representam verdadeiros espíritos da coletividade e como a coletividade, frequentemente frustrada, fica esperando aparecer o doido da montanha, o louco da montanha, o representante de qualquer que seja a natureza para gritar por eles, para dizer o que eles não têm coragem de dizer, para expressar o que eles não têm coragem de expressar, para enlouquecer a loucura que eles não têm coragem de manifestar por inteiro. Isso é normal, acontece em todos os ambientes sociais. E nesse indivíduo aqui, a gente tem uma ilustração extraordinariamente detalhada no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, e especialmente aqui em Marcos. Não nos mandes para fora do país. Aí eu falei na sexta, falei na terça, falei ontem sobre a relação desses seres, desses espíritos, dessas entidades, dessas possessões, dessas corporificações individuais e a relação delas com o ambiente cultural mais amplo, o ambiente político, o ambiente religioso. E também eu levei você para dentro da sua conjugalidade, mostrando como isso acontece a partir do mundo mais privado da gente, para a família nuclear, para a família extensiva, na parentela, para as congregações clubescas dos nossos vínculos, inclusive os religiosos, como isso se manifesta e como a gente acaba virando representação de uma coletividade sobre a qual a gente não fez nenhuma reflexão, mas que se faz representar pelo indivíduo que tem o maior despudor ou a maior loucura de expressão daquilo que você não consegue expressar e nem consegue dizer que gosta de tê-lo expressando o que você não consegue exprimir, mas você aplaude, você fica, você gosta, você se identifica, você se faz representar. A mesma coisa no ambiente político amplo, e a gente tem tido ilustrações extraordinariamente presentes. O século XX foi um século de ilustrações violentas disso aí. Provavelmente a mais chocante de todas tenha sido o que aconteceu na Alemanha do nacional-socialismo. A gente não pode dizer a mesma coisa da União Soviética, porque foi algo que aconteceu sem a anuência popular profunda, foi horrorosa a manifestação de controle e ditatorialidade stalinista, mas na Alemanha nacional-socialista ou na Itália fascista, a gente encontrou nas figuras tanto de Hitler quanto de Mussolini o representante da loucura acumulada na coletividade, que casou como uma luva e deu no que deu. Como a gente está assistindo hoje em dia em vários lugares do mundo, como nos Estados Unidos da América, que se tornaram um outro país, que não tem nada a ver com o país original, das democracias originais, nada. Virou um outro país e vai provavelmente se transformar numa coisa cada dia mais irreconhecível. A gente viu isso aqui no nosso país, como uma multidão inteira, começando da própria igreja, estava preparada como uma luva para o louco da montanha que gritou e todo mundo disse amém, aleluia, estamos juntos e continuamos juntos, estão aí, como a gente está vendo acontecer na Europa inteira, na África, na América Latina, em vários lugares. É uma fenomenologia constatável facilmente. O que eu venho dizendo aqui, você, se quiser, com acuidade e com o mínimo de leiturabilidade geopolítica, você enxerga a espiritualidade das geopolíticas praticadas no planeta e como há um atrelamento profundo entre a consciência espiritual individual e a soma das coletividades
que representam o somatório dessas identificações que criam um grande corpo coletivo que fala com uma voz uníssona, através de um. Legião é o meu nome porque somos muitos, mas é um que fala por esse contingente inteiro. Aí ontem eu falei um pouco sobre a ideia desse pedido, não nos mandes para fora do país. Demônios que não queriam sair do país, não queriam deixar aquela geopolítica, aquela aculturação, que do ponto de vista deles já tinha 400, 350 anos de alternância e de revezamento à qual eles tinham se adaptado. Eu ilustrei isso com as imagens metafóricas que Jesus usou para a possessão demoníaca, para a ideia de que esses entes, essas entidades, querem uma casa, querem um lugar de conforto, de adaptabilidade, de atavismo com o processo cultural, com o processo político, com o processo histórico. E eu dei algumas ilustrações, daí eles dizerem não nos mandes para fora do país. Aqui nós já encontramos um aculturamento secular. Aí eu também expliquei a vocês de onde vinha essa história da relação de espíritos, de entidades espirituais e coletividades geopolíticas que viajam da conjugalidade humana e chegam até as mais amplas expressões de coletividade social e política numa nação, numa região ou no mundo inteiro. Mas eu disse que o nascedouro disso já vinha desde o Velho Testamento e que não é uma invenção de Israel. Israel comete várias assimilações, vários sincretismos. O que você lê na Bíblia não carrega nenhuma originalidade absoluta. Nenhuma. As leis de Moisés, quando você estuda as leis egípcias, você vê que tem assimilações de leis egípcias, onde os israelitas passaram 430 anos. Ninguém passa isso por isso incolumemente, sem ser visitado por penetrações interculturais. Você identifica os resíduos da mentalidade da legislação de Moisés nas leis de Hammurabi, trazidas por Abraão e pela cultura dos povos acádios, dos povos caldeus, dos povos mesopotâmicos, daquela região toda da Mesopotâmia primitiva, inclusive da Mesopotâmia pré-diluviana, como os deuses mesopotâmicos e das culturas posteriores são todos herança da memória pré-diluviana, dos Benai Elohim que se misturaram com as filhas dos homens. A mesma história narrada na Mesopotâmia acerca dos Anunnaki, possuindo as filhas dos homens e fazendo intervenção de natureza hibridizadora nos seres humanos. E em mais de 1.500 culturas da Terra que repetem exatamente a mesma história na mesma época, de modo que fica muito difícil negar. E você encontra na Bíblia uma assimilação enorme disso tudo. Eu mostrei que lá desde o livro do Josué, essa ideia de és tu um dos nossos príncipes ou tu és um dos príncipes dos adversários, já estava presente em Josué, essa ideia de principado original, que já era uma absorção mesopotâmica, que depois cresceu e nos dias do cativeiro em Babilônia, em Medos e Persas, especialmente no período persa, se desenvolveu. Por isso, o maior portador dessa linguagem são os profetas do exílio, profeta Daniel, profeta Ezequiel, são os que mais falam nisso. E é o profeta Daniel que usa a expressão vigilantes
para designar esses seres de outra dimensão, que é a mesma expressão que você vai encontrar abundantemente no livro de Enoque. E nós vimos nos capítulos 9, 10 e 11 do livro de Daniel a linguagem da presença dos príncipes, príncipe de Israel, príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia, príncipes espirituais. E como Daniel alude a eles e aos fenômenos de natureza geopolítica que estavam acontecendo de modo imediato e no processo histórico. Então, do livro de Daniel é de onde você depreende as maiores conclusões de natureza bíblica para a época e posterior. Então, para não alongar demais no assunto, que eu tenho informações abundantes, mas não é o caso aqui, eu vou guardar tudo isso para o meu curso, a Área 51 do Evangelho, que eu estou prometendo há quase um ano, e vou realizar, só estou esperando a hora adequada para mim, para eu fazer isso, mas vai sair, e eu estou reservando muitas dessas informações para o curso. Mas você vê quando Paulo chega, e nós vimos ontem em Efésios 6, do verso 10 em diante, quando ele diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores dessa teologia do domínio, desse mundo tenebroso, esses espíritos que incitam a todos, inclusive a cristãos, a quererem se colocar num conluio de dominação do mundo, que foi a proposta original do diabo a Jesus. Na tentação de Jesus, foi a terceira proposta, foi teologia do domínio. Tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Foi a proposta da teologia do domínio oferecida pelo diabo a Jesus, e Jesus disse: arreda, Satanás. Mas os crentes dizem: aleluia, que vem o teu reino, e vão sendo enganados por isso tudo, possessos por isso tudo, representando principados e potestades malignos. Alguns até com certa consciência, outros na ignorância absoluta. O povo então não tem nem ideia de que estão sendo levados e manipulados por espíritos malignos, que se coletivizam nas suas mentes, nas suas posturas, nas suas práticas. E uma coisa que a gente precisa levar em consideração é que quando Paulo diz o que diz em Efésios 6, ele está escrevendo para os cristãos de Éfeso. Ele não está mandando uma carta para ser lida no Senado romano, nem para ser lida pelas autoridades de Éfeso, ou de Mileto, ou da Ásia Menor. Não. Ele está falando com os cristãos, dizendo: olha, vocês prestem atenção, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, é contra principados. Os mesmos que Daniel falou, que tem esse conluio atávico com geopolíticas e culturas e tendências num processo de retroalimentação contínua. A produção humana os fortalece, os alimenta, tanto mais quanto venha, obviamente, carregada de ódio, de antipatia, de polarização, de vontade de dominação, de desrespeito completo e profundo pelas individualidades e pelas culturas dos outros povos. Quanto mais houver o espírito da dominação, mais presença que cresce em absolutização dessas forças espirituais que se misturam completamente. Como eu disse, eles não são apenas um fenômeno para indivíduos, mas Jesus o aplicou também ao fenômeno geracional, quando disse assim: essa mesma possessão de indivíduos está tomando conta dessa geração inteira. Foi Jesus que deu esse diagnóstico, não só individual, mas geracional. E
o livro de Ezequiel também apresenta a mesma fenomenologia. E quando a gente vai lendo a história e vendo os fenômenos humanos a partir de uma ótica que a gente poderia chamar de uma psicologia coletiva de natureza metodológica junguiana, se você quiser, você enxerga com muito mais clareza. Mas nem é preciso chegar a Jung. O Velho Testamento, como eu também já disse aqui, trata com outra linguagem do mesmo fenômeno, quando chama de a medida cumulativa da iniquidade, que vai crescendo, 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 alimentando esses principados e potestades até um dia que isso se estoura, se arrebenta como calamidade absolutamente incontrolável. A gente leva os sustos históricos mais inomináveis. Eu sei que 90% não está nem entendendo o que eu estou falando, mas eu me dou aqui ao luxo de falar com os poucos que conseguem me entender e que vão conseguir me reproduzir para outros ambientes e para o futuro e conseguir exercer discernimento. Então, você que não está entendendo, me perdoe, mas eu estou cansado de botar feijãozinho com arroz na sua boca. E eu teria infinitos aprofundamentos a fazer, mas não é a hora ainda. Não nos mandes, portanto, para fora do país. E teria, como eu disse, muito mais a dizer que eu reservo para o meu curso, a Área 51 do Evangelho, para a gente chegar lá. E agora, na minha viagem para a Turquia, eu vou tocar nesse assunto in loco, em muitos lugares, para os que vão comigo e para os que depois vão adquirir os materiais que nós vamos produzir lá, mas ainda não é o meu curso Área 51 do Evangelho. Aí o verso 11 diz o seguinte: ora, pastava ali pelo monte do louco da montanha uma grande manada de porcos, que eram alguns milhares de porcos. Que diz no verso 13 que eram cerca de 2.000 porcos. Uma legião romana, se ela fosse muito pequena, ela tinha 2.000 homens. As maiores tinham entre 5 e 6.000 pessoas no contingente. Verso 11, ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E porcos eram caros. E esses porcos faziam parte de uma propriedade privada dos porqueiros, que eram os donos dos porcos. Era como se fosse uma grande quantidade de gado ou de qualquer outro rebanho, cada um com seu valor extremo e significativo. Hoje, por exemplo, eu não tenho informação de quanto custa um porco bem criado, gordo, mas custa muito. Então você multiplique por 2.000, você que tem conhecimento de quanto custa um porco no mercado, multiplique por 2.000 para você ver a perda que Jesus vai consentir nessa invasão da propriedade privada sem pedir permissão aos donos do produto, que aqui no caso são os porcos. Pastava ali perto, pelo monte, uma grande manada de porcos. E porcos que só podiam ser criados desse outro lado do Mar da Galileia, que era o lado completamente gentílico, pagão, onde hoje é a Jordânia. E naquele tempo é onde estavam as Decapólis, a grande cultura greco-romana ali se havia estabelecido, e a cultura do lugar era completamente diferente da cultura judaica, as dietas não eram kosher, os costumes eram costumes considerados pelos judeus do outro lado do Mar da Galileia, costumes pagãos, e Jesus transita de lá para cá, sem dar a mínima para essa diferença cultural, a mínima. É um assunto que para ele não está em questão, ele não leva isso a sério, ele não trata dessas questões. Quando elas são apresentadas a ele é porque fariseus,
religiosos, chatésimos, trazem essa discussão totalmente abobalhada, com perguntas cretinas para as quais ele dá respostas divinas, mas isso não está pautado nos interesses de Jesus. Assuntos de dieta, de sábado, de costumes dos judeus, dessas legislaçõezinhas do Velho Testamento, ele passa batido por tudo isso. E os espíritos, diz o verso 12, essa legião que tinha assim se intitulado de espíritos imundos. E aí alguém perguntaria, Caio, de onde vêm esses espíritos imundos? Qual a origem deles? Aí tem gente que pensa que são espíritos humanos, que desencarnaram, mas não foram para lugar nenhum. Ficaram presos no limbo interdimensional e lhes sobrou se tornarem fantasmas opressores, obsessores dos humanos sobre a Terra. Tem outros que tentam criar outros tipos de designação para a existência dessas figuras que Jesus não explica. Não perde o menor tempo tentando dar o pedigree dos espíritos imundos. Nós é que temos algumas dicas. Dicas essas que vêm do livro de Enoque e do material posterior produzido depois do exílio persa, que foi onde também o cânon da Bíblia judaica foi ajuntada, foi no exílio persa e nas sinagogas. É dali que emanam algumas outras afirmações, percepções, ou intuições, ou afirmações que se transformaram em literatura, absorvidas pelo rabinato, pelo povo, pela religiosidade judaica, e a gente vê até pelos apóstolos, ou em alguns casos até por Jesus. E é no livro de Enoque que a gente fica sabendo que esses espíritos imundos aqui, que possuem indivíduos e que na sua coletividade tentam possuir geopolíticas inteiras e a elas associarem-se, como eu já expliquei repetidamente, de acordo com o livro de Enoque, eles são o resíduo espiritual dos Nefilim, que seriam os filhos dos Benai Elohim, dos vigilantes, de uma certa categoria de anjos que possuíram as filhas dos homens. Não foram todos, foi uma categoria de principado e potestade com o nome de vigilantes, ou os observadores, é que fizeram isto, em razão do que veio o dilúvio, onde o objetivo do dilúvio era exterminar todo aquele processo de hibridização humana e das criaturas, como diz o livro de Gênesis no capítulo 6, que foram todas corrompidas e rastejavam e que sofreram alterações hibridizantes na face da terra. O dilúvio veio, portanto, por causa disso. Não só em Gênesis 6, mas no livro de Enoque e em mais 1.500 culturas antropológicas do planeta, onde a mesma história é narrada. É muita corroboração para você ficar com uma exegesezinha bíblica de Agostinho para cá, que foi onde se tentou mudar, porque no trauma sexual de Agostinho era demais para ele pensar que anjos podiam fazer aquilo, sem entender praticamente nada da variação de castas, de dimensões, de categorizações desses entes espirituais que não são feitos de uma energia só, nem de uma condição só. Há uma multiversidade indizível acerca desses seres espirituais. Pois bem, o que nós vemos aqui é que esses espíritos imundos pediram: não nos mandes para fora do país. E se tu nos mandas para algum lugar, deixa-nos entrar
Eles rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E de acordo com o livro de Enoque, esses espíritos imundos são esses espíritos dos nefilins, que aos milhares e milhares e milhares, quiçá milhões, poluíram o mundo e as civilizações pré-diluvianas, que foram enormes e que tiveram longa longevidade e aculturação e desenvolvimento civilizatório até que o dilúvio sepultou aquele mundo antigo, como há evidências sobejas e profundas e crescentes de tudo isso. Pois bem, de acordo com o livro de Enoque, são esses espíritos que não eram nem anjos nem humanos, são os habitantes desse limbo e que são designados por Jesus como espíritos imundos. E você não vê nem Jesus e nem os apóstolos passarem dessa designação. Eles ficam aí, como dando como certo o fato de que o povo compreendia, o que eles compreendiam, o que estava dado como fato, não precisava de adição explicativa nenhuma. Daí, para mim, fica mais fácil crer que se Jesus não tentou explicar, debulhar, definir e trazer nenhuma acurácia à identidade desses seres, o que prevalece já era a interpretação vigente, que eles eram esses seres do limbo, esses entes que não eram nem vigilantes, nem anjos e nem humanos, eram esses seres presos nessa interdimensionalidade que se tornaram, como diz o livro de Enoque, como nuvens densas, envolvendo a Terra, procurando ambientações de penetração, querendo reencarnar em si, querendo corpos, desejando casas, com essa obsessão de expressão biológica, orgânica, que era só como eles conseguiam se expressar possuindo gente. Só como conseguiam se expressar possuindo gente. E eles fazem esse pedido: se tu nos mandas, manda-nos para os porcos. Porque eram os porcos que estavam ali. Eventualmente, se fosse uma manada de cavalos, eles teriam dito: manda-nos para os cavalos, manda-nos para os bois, manda-nos para os zebus, manda-nos para as vacas, manda-nos para o calor do sangue, manda-nos para o calor dos corpos. Agora, eu acho cada dia mais interessante que eles vão para os porcos. Não porque não houvessem alternativas, não havia, eram 2.000 porcos que estavam ali. Mas pela obsessão deles de não ficarem num lugar vazio, sem corporificação. Já que a gente sai desse indivíduo, manda-nos para os corpos, para o calor da corporalidade, do sangue, da animalidade. Nós temos obsessão por essa necessidade de possessão, de expressão da gente. Isso, a meu ver, fica cada dia mais interessante também quando você sabe que dentre todos os mamíferos não há nenhum que tenha tamanha similaridade de natureza bio-orgânica com nós humanos que se compare à dos porcos. São transplantes de coração de porcos que estão sendo feitos para os humanos. E aí virão os rins, virão outros órgãos, porque a semelhança é grande e a compatibilização de DNA também. E a rejeição também é muito pequena. Ou seja, estranhamente, nós só ficamos sabendo disso de algumas décadas para cá, mais precisamente de uma década e meia para cá,
Mas já no passado, na história do Novo Testamento, eles identificam os espíritos imundos, essa identidade, essa proximidade com os porcos. Já que a gente sai de humanos, manda-nos para os porcos. Para essa passagem. Para a gente não ficar no vazio. Vazio é o pânico desses seres, é o vazio. É por isso que Jesus diz que quando eles são expulsos de uma morada orgânica, biológica, físico-psíquica, nos humanos, eles saem procurando outra habitação, outro lugar de entrada, e não achando, voltam para o lugar original de onde haviam saído, é para aí que eles voltam. E encontrando a habitação varrida e ornamentada, não ocupada pela presença do mais valente que é Cristo, do amor de Deus, a presença planificante do amor e da fé no coração, é como voltar para uma casa varrida, ornamentada, preparada, que foi deixada vazia para ser reocupada. Isso individualmente, Jesus disse, isso também geracionalmente. Uma geração inteira que, por exemplo, teve alguma experiência com o Evangelho, que se alegrou na luz do Evangelho numa grande quantidade geracional, coletiva, mas que não botou o Evangelho para dentro do coração, vira uma casa varrida e ornamentada coletivamente para essas variadas habitações espirituais. No Brasil, por exemplo, eu vi nos últimos 50 anos como os cristãos aqui já foram e como eles se tornaram. Se tornaram entes. Desculpem, eu sei que tem gente santa, gente boa, gente linda, gente bonita, que Deus sempre reserva joelhos que não se dobram a Baal. Mas a grande maioria virou apenas casa varrida e ornamentada, e que dia a dia vem sendo habitada por espíritos malignos. Aí você diz, Caio, que é isso? Quem diz é Paulo, escrevendo aos Coríntios. No capítulo 10, quando ele diz, vocês pensam que aqueles cultos e sacrifícios e ofertas que os israelitas apresentaram a Deus no deserto, era a Deus que eles ofereciam? Não, eu vos digo que eles estavam prestando culto aos demônios. E entre nós eu vejo toda hora culto aos demônios crescendo para todo lado, aos espíritos malignos, cada vez mais. E o povo fazendo isso em nome de Jesus e você embarcando na loucura sem perceber nada. É trágico. E se eu falo e denuncio, você diz que eu sou herege. Mas eu estou aqui com a minha consciência limpa diante de Deus de que eu estou ensinando o Evangelho da verdade, contra tudo, contra todos, ainda que eu fale sozinho. Eu falo com a grande nuvem de testemunhas espirituais me aplaudindo nos céus e na terra, em nome de Jesus. Pois bem, se nos mandas sair, manda-nos para os porcos. Esse vazio é insuportável. E de algum modo eles sentem que esse vazio de não habitação é perigoso para eles. Aí Jesus disse, ide, ide. Os espíritos pediram e Jesus o permitiu, no verso 13. Em Mateus ele diz, ide, em Lucas também, ide então. Então saindo, diz o verso 13, os espíritos imundos, cuja origem mais próxima de alguma definição bíblica é essa que vem do livro de Enoque, os espíritos imundos entraram nos porcos. E era uma legião, provavelmente uma grande legião, porque a legião romana que habitava aquela área entre Gadara e Gerés era composta de 5 a 6 mil homens, era uma região conflituosa.
onde os romanos tinham que botar o seu maior contingente, com toda a vigilância. Essas 6.000 entidades penetraram nos 2.000 porcos. Os porcos entraram num estado agônico. Era praticamente 3 entidades para cada cabeça de porco. Até os porcos não aguentaram a loucura daquela penetração. E aqui se diz, então saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos. E olha só o que aconteceu. E a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar da Galileia, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram, os donos dos porcos, e foram correndo para Gerasa, para Gadara, pelos campos, pelas cidades, pelas decapólis, dizendo o que tinha acabado de acontecer. Que fenômeno mais louco é esse que a gente acabou de assistir? E é aqui que eu paro no dia de hoje. No dia de hoje. Porque essas entidades, elas declaram aqui, explicitam aqui, a obsessão delas pela sua presença na manipulação da mente humana, do indivíduo ao coletivo. A habitação no vácuo da não possessão aparentemente é insuportável para essas entidades, para esses espíritos. E eles procuram lugares de vazio. E, por exemplo, a religião entre nós se tornou um dos lugares de maior vazio possível. Porque já houve a habitação, preste atenção, pelo amor de Jesus, preste atenção. Já houve no seio da igreja a habitação do valente bem armado. Eu presenciei, eu testemunhei os anos em que o povo assim chamado de Deus, ou a igreja de Cristo, queria ser cheia do Espírito Santo de verdade. Queria amar a Jesus de verdade. Queria entender o Evangelho de verdade. Havia muita ignorância, como eu já disse tantas vezes, porém com muita sinceridade. Até que chegou a tal da teologia da prosperidade e avacalhou, destruiu, arruinou, esvaziou, exorcizou, tirou o evangelho da mente dos pastores, que só passaram a pensar em dinheiro, em grana, em milagres fajutos para atrair o povo, em midiaticidade para atrair multidões e não ensinar mais nada. Você assiste hoje boa parte desses cultos periféricos, é todo mundo derramando litros de óleo na cabeça, ou de água, ou de fetiche, ou dando pedra mágica, ou trazendo água frutificada, ou dando rosa ungida. Eles vão fazendo fetiches, santos graus de relicários idióticos para lá e para cá. E Jesus mesmo foi esvaziado do coração dessa geração. É por isso que se abriu espaço para tanto ódio, tanta arma, tanta vontade beligerante, tanta intolerância, tanta ira, tanta vontade de matar, tanta disposição impensável em anos passados. Nem em pesadelo você conseguiria imaginar que os cristãos da nossa terra iriam se tornar os entes mais abjetos que se tornaram. Portanto, são todos casas vazias e ornamentadas, como eu contei e registrei no meu livro Sem Barganhas com Deus, num dos capítulos chamado A Doença do Véu, que está no meu livro Sem Barganhas. Eu conto a história de como, quando eu conheci a Adriana, eu disse a ela queria que eu voltasse a pregar imediatamente. Eu falei, não, eu estou me dando um tempo.
eu quero fazer um silêncio, mas quando eu voltar a pregar, eu vou me concentrar profundamente na possessão demoníaco-espiritual que tomou conta do mundo eclesiástico. E nós estávamos na nossa cama, com uma lâmpada aqui, outra lâmpada aqui, numa casa onde eu nunca tinha visto uma lâmpada sequer estourar. Quando eu acabei de dizer isso, falei, eu vou me concentrar na presença desses espíritos malignos e trazê-los à luz e obrigá-los a se manifestarem e a forçá-los a se manifestarem, porque eles transformaram o que a gente chama de igreja de habitação geracional deles. Isso vai piorar indefinidamente, eu sei disso, eu vi isso, isso vai crescer. E nós temos que estar preparados para oferecermos uma resistência espiritual. Mesmo que a gente tente fazer isso sozinho, mas nós vamos ficar usando uma linguagem jargão, nós vamos nos meter nessa brecha. Quando eu acabei de falar isso, as duas lâmpadas estouraram. Pá! Não só estouraram, fizeram um barulho louco. A Adriana disse, meu Deus, você está vendo o que está acontecendo aqui? Eu falei, não era para menos. E a isso eu estou acostumado. Eu sei que a gente está pegando nervo, mas sensível e nevrálgico dessa questão espiritual inteira que se tornou, infelizmente, o que se tornou. E só não enxerga quem não quer enxergar. Como nós nos tornamos a antítese do Evangelho, a antítese de Cristo, nos tornamos espíritos imundos. Nos tornamos gente que quer qualquer coisa, até habitar os porcos. Qualquer que seja a habitação serve. Porque há uma angústia do abismo. Na realidade, é uma comunidade que ficou oca, ficou vazia de Espírito Santo, vazia de Evangelho, vazia de fé, vazia de esperança, vazia de amor, vazia de compaixão, vazia de misericórdia. Nessa vaziez é onde Jesus diz que o espírito imundo que já habitou ali volta e diz, epa, olha aqui a minha casa aumentada, crescida, varrida e ornamentada, porque eles quiseram se alegrar com o Evangelho, mas largaram. E agora está tudo preparado para a nossa invasão. Eu ontem, por exemplo, me dei o trabalho de ouvir porta-vozes mais veementes desse grupo. Meu Deus, eu não vi uma fala do amor de Deus, do Evangelho de Jesus, da graça de Jesus, da misericórdia de Deus. Era tudo ódio, política, enfrentamento, teologia do domínio. A gente vai conquistar, a gente vai tomar conta, a gente vai dominar. São dominadores deste mundo tenebroso, são forças espirituais do mal, penetrando, mediunizando-se nesse ambiente inteiro, para o qual praticamente não existe discernimento espiritual. E os que não concordam estão ainda praticando aquela tentativa de botar band-aid em leucemia, brigando contra carne e sangue, sem enxergar o cerne da problemática que habita um buraco infinitamente mais profundo. Manda-nos para os porcos. E aí os porcos não suportaram essa presença demoníaca. Essa legião de 6.000 habitando 2.000 porcos tinha espírito sobrando na agonia dos porcos. Os porcos se suicidaram. Se jogaram para dentro do lago. Era inaguentável aquela presença que neles penetrou e eles se precipitaram para dentro do lago do Mar da Galileia. E os porqueiros, os donos, que estavam chocados primeiro pelo prejuízo que Jesus tinha dado a eles sem pedir licença. É uma invasão à propriedade privada que o reino de Deus assume aqui, que Jesus assume a superioridade do significado da vida humana
sobre toda e qualquer precificação da propriedade privada. A propriedade privada tem precificações, mas a vida humana tem um valor imensurável, que não pode ser comparado com as precificações de porcos, nem de campos, nem de terras, nem de latifúndios, nem de coisa alguma. Do ponto de vista de Jesus, o ser humano está acima de qualquer negociação precificante. Do ponto de vista de Jesus, se estabelece a supremacia do significado da libertação humana em relação a qualquer natureza de precificação econômica. E vá dormir com este barulho. É um princípio do Evangelho, você concorde comigo ou não, discorde da prática de Jesus. Ao invés de discordar de mim, porque eu só estou dizendo o que Jesus fez. Os porqueiros ficaram, primeiro, chocados com a perda. Segundo, com o fenômeno. Porque os porcos saíram absolutamente descontrolados e se suicidaram no Mar da Galileia. E eles foram chamar todas as populações em volta para ver o que tinha acontecido. Olha a loucura do que acabou de acontecer entre nós. Então hoje, eu quero concluir aqui para você, porque eu tenho notado que não adianta eu falar mais, porque dificilmente vocês conseguem assimilar sequer o que eu já estou dizendo aqui. Eu prefiro deixar isso aqui para você assistir uma segunda vez, uma terceira, para ver se entende, para ver se raciocina, se tira a melhor lição e o melhor proveito. Mas a minha conclusão para você é essa. Nós habitamos dimensões múltiplas. Dimensões múltiplas. Nenhum de nós está lidando só com o imediato. Como eu vejo, a maioria de nós em estado de cegueira total. Eu odeio o partido tal, eu odeio o grupo tal, eu odeio o fulano de tal, eu odeio... Vocês estão brigando contra sangue e contra carne. Os que fazem esses grandes ajuntamentos e passeatas da teologia do domínio estão brigando contra sangue e contra carne, enquanto se entregam desguarnecidamente a principados e potestades. O maior representante evangélico desse clamor dos demônios, do endemoninhado possuído, é uma figura que ontem eu vi alguns vídeos dele, é ódio, 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 ódio e ódio. Nada de Jesus, começa dizendo, povo amado do Brasil, o resto é ódio. E um vazio. E quanto mais vazio ele fica, mais lugar para os demônios habitarem. Não precisa estremecer, cair no chão, revirar o olho. Entrou nele o diabo, como em Judas. Chega uma hora, em certas pessoas, que o diabo habita e ninguém nota. Você só vê o fruto diabólico na vida da pessoa, mas ninguém nota. Não vai cair tremendo, nem estribuchando, nem nada disso, mas está habitado. A mente ficou tomada por uma obsessão, é tema de uma nota só. O evangelho foi varrido. Como diz o escritor de Hebreus no capítulo 6, esse tipo de gente é difícil de ser renovada para arrependimento. Depois de terem sabido dos poderes celestiais, entram num esquema desse, que se torna uma obsessão demoníaca. E o diabo entra e o cara só pensa agora em dinheiro, em poder, em fama, em buscar o lado autorizado e validado, mesmo que seja para levantar a cruz, mas é desse lado que eles ficam e não tem nem a bênção do remorso de Judas. Fazem isso ano após ano sem remorso, sem dor, só piorando, se tornando demônios cada vez mais horrorosos, diabos cada vez mais conformados com seu atavismo maligno.
Me desculpe estar sendo tão sincero, mas eu não seria honesto com o Evangelho de Deus em mim se eu não lhes falasse isso. E quem quer que esteja me vendo, está vendo que os meus olhos não têm ódio de ninguém, só tem compaixão, tristeza, lamentação, pena, um discernimento doído e angustiado. E pedindo a Deus que enquanto eu fale, a sua mente se abra para ver a quantidade de camadas com as quais a gente está lidando. Para você perceber que a luta não é contra a carne e contra a sangue. Não é briga contra o Gerazeno, contra o Gadareno. Aquele indivíduo é só possesso. Como aquela coletividade que daqui a pouco, amanhã eu vou falar com vocês, vem aqui e pede para Jesus ir embora. Era um pessoal que veio a preferir o status quo do que estava ali estabelecido, do que terem que se repensar inteiro, se reconverter, se reverter, se porem do avesso, se enxergarem, se entenderem, se perceberem, se converterem. É infinitamente mais fácil dizer Jesus não, porque Jesus é disruptivo. Jesus é disruptivo em relação ao status quo sociodemoníaco ao qual nós nos submetemos. Como coletividade, temos nesse indivíduo a nossa representação mais explícita, a nossa voz vociferante, que nos representa para a malignidade. E a minha oração é que o Espírito de Deus esteja fazendo alguém entender. Agora aqui. Senhor Jesus, eu te peço que alguém tenha entendido. É o que eu te peço, é que alguém tenha entendido. Eu estou falando contigo, que estás aqui, e que estás aqui, e que estás entre nós, e que estás vivo e ressuscitado de entre os mortos. Que alguém tenha entendido. E que esse e essa que entendam sejam seres revolucionários na sua compreensão, na sua prática, na sua coragem profética, no seu enfrentamento, porque nós precisamos de milhares de pessoas que ecoem essa voz de consciência, de discernimento, tanto individual quanto social, coletivo, em geral, na nossa sociedade, para nós lutarmos nas diversas camadas de enfrentamento que a gente tem que lidar. Porque não é por força nem por violência, mas é no poder do teu espírito. Não é contra sangue e carne, mas é com as armas do teu poder enfrentando principados e potestades nas regiões celestes, enquanto a gente lida com as expressões disso, do nosso cotidiano cheio de bonecos de carne, androides, manipulados por forças mediúnicas do mal. Eu te imploro que alguém compreenda e que no coração desses uma grande explosão de luz e de entendimento venha a se realizar. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã eu venho com você mostrando a dificuldade que essa mensagem tem de ser assimilada, que foi o que aconteceu aqui em Gadara e Gerasa, quando não só os porqueiros, mas a população inteira pediu que Jesus fosse embora. Às vezes é uma acomodação muito mais fácil continuar lidando com a nossa cultura possessa, com a nossa geopolítica dominada por forças malignas e na retroalimentação daquilo ao qual a gente se habituou, do que ter que rever a vida inteira, se converter individualmente, culturalmente, coletivamente, num discernimento, num macro discernimento espiritual. A maioria não quer e não suporta. Por isso eu sei que eu serei sempre minoria. Sempre minoria. Enquanto eu estiver ensinando o Evangelho, eu serei minoria. No dia que você me vir ser maioria, é porque eu não estou mais pregando a porta estreita, o caminho estreito e a mensagem de Jesus,
virei um falso profeta tentando agrandar a maioria e não dizendo antes importa obedecer a Deus do que aos homens, ou à maioria deles, ou a todos eles, que é o meu caso e eu não abro mão. Você que está me assistindo aqui no Instagram e no TikTok, não adianta mais continuar aqui, porque para você entender o que eu vou dizer depois, só estando na minha plataforma aqui no YouTube. No entanto, eu vou deixar você ficar aqui até cair. Mas falando na plataforma oficial, que é onde tudo acontece, vocês estão vendo aqui em cima de mim, do lado de cá, quem está vendo aí na tela em casa, um QR Code. Você aponta, sabe o que fazer, vão aparecer uns cartões. Para que é isso? É para quem quer ajudar o meu ministério. Aí você escolhe a bandeira, faz como você queira fazer. Como eu digo todo dia, não tenho barganha a fazer, nem nada a oferecer. Se você não fizer isso com total espontaneidade, sinceridade e verdade, nem precisa tentar. Porque eu não quero, quem não quer a tua ajuda sou eu. É diferente aqui. Não estou implorando nada, ao contrário, estou dizendo não venha. Se o seu negócio é pensar que tem uma barganha que vai decorrer disso, é mentira. Aqui eu estou te dando a chance de ser meu parceiro, meu colaborador, associado do meu ministério, se você valida, corrobora, consente com a mensagem que eu prego todo dia. Então é você que eu quero e é você que eu peço que faça parte disso, que seja meu sócio ministerial. Tá aí. E para os que moram no exterior e que dizem, eu quero, tem o PayPal para você fazer. E para quem mora no Brasil também tem esse Pix que está aparecendo aí. Vá lá e faça isso. Tem uma segunda coisa. Para aqueles que dizem, Caio, eu gostaria muito de te ajudar, como é que eu faço? Além de ajudar meu ministério, porque o que cai lá não vem para mim, graças a Deus, há 50 e tantos anos, nunca veio nada para mim. Nem eu quero e nem quererei. Como é que eu vivo? Eu vivo, eu como, eu bebo, eu preciso subsistir, como qualquer outro ser humano. Tem os meus cursos, que você encontra aí no caiofabioexclusivo.com.br. caiofabioexclusivo.com.br. Quando você clica aí, você entra num outro ambiente, onde aparecem os meus variados cursos para você, começando com Reconexões, e do Reconexões, sobe mais, meu filho, do Reconexões, que é o segundo ali, vem o Chave Hermenêutica, o Caminho do Discípulo, o treinamento sobre como lidar com 17 naturezas de luto, que não é só de perdas parentais ou filiais, mas de todo tipo de perda que enluta, deprime e arruína. Eu acho que nesse sentido eu tive mais experiência do que a maioria das pessoas. E eu compartilho as minhas experiências e a minha compreensão no Evangelho e na psicologia do Evangelho, de como lidar com isso. No divã de Deus, são salmos aplicados à alma, perguntas cretinas e respostas divinas. Tem ali do dilúvio ao Apocalipse o material gravado do Monte Ararat até a ilha de Patmos, modernidade líquida, um curso sobre medo que eu dei na pandemia, que tem ajudado a muita gente que trata das fobias mais primitivas, as outras realidades de medo adquirido, alimentado, fomentado por nós, e você precisa ficar livre do medo, porque viver com medo é melhor cortar as duas pernas e os dois braços. É paralisia absoluta. E é coagulação mental, espiritual e psíquica também. O medo é absolutamente paralisante. Então, faça todos esses cursos que estão aí disponibilizados para você em abundância. E aí você vai se ajudar. E eu só aceito realmente ser ajudado quando eu tenho a alegria de saber que eu estou ajudando.
com aquilo que Deus me deu para distribuir. E eu distribuo de graça tudo. Esses cursos são algumas coisas específicas que eu reservei para, através deles, ter o mínimo possível para eu manter a minha casa com a minha mulher e ajudarmos nossos filhos e nossos netos e pagarmos as nossas despesas. Nós já somos pessoas idosas. Quanto mais velho eu fico, tudo fica muito mais caro. É plano de saúde, é remédio, tudo é muito caro. E envelhecer nesse país é dispendiosíssimo. Então, se você quer participar, ajude-se fazendo os meus cursos do Caio Fábio Exclusivo, tá bom? E no dia de ontem a gente já estava só com 2 vagas. Hoje de manhã eu não falei com a Renata da Parpar Turismo, mas estimulo você a entrar aí no caiofabio.net/viagem com Caio e ver se ainda sobrou alguma vaga do Brasil para lá. Ontem havia, eu disse, só 2, que eu não sei se foram preenchidas ontem. Mas se você quiser ir comigo para essa viagem pré-diluviana, visitar lugares que existiram antes do dilúvio de Noé, civilizações riquíssimas que foram sepultadas pelas águas, e há milhares delas sendo desencavadas no mundo inteiro e também achadas no coração dos oceanos em profusão, sobre o que eu me atualizo todo dia. Se tem uma coisa que eu estudo todo dia, dentre as coisas que me interessam estudar todo dia, é esse tipo de arqueologia e de paleontologia. Então, se você quiser vir comigo e entender a ponte entre isso e o que Jesus disse, assim como foi nos dias da vinda do Filho do Homem, assim como será nos dias da vinda do Filho do Homem, da minha segunda vinda, foi também e será idêntico ao que aconteceu antes do dilúvio. Por isso eu quero abrir Gênesis 6 e um monte de outras contribuições culturais para você entender o que estava acontecendo antes do dilúvio, lá na Turquia, nos lugares onde tem uma quantidade enorme de coisas dessa natureza sendo achadas. Eles não desenterraram ainda nem 1% do que já verificaram por arqueologia de ressonância está embaixo da terra. É uma coisa extraordinariamente grande. Se interessa a você entender o futuro a partir do passado, como Jesus ensinou, venha comigo. Está aí, caiofabio.net/viagem com Caio. E para quem está no exterior, que pode viajar dos Estados Unidos, da Europa, de qualquer outro lugar do mundo para lá, ontem ainda havia 5 lugares no ônibus na Turquia. Mas você tem que falar com a Parpar Turismo para poder entrar, tá bom? Eu não vou nem chamar o anúncio, porque não é por falta de anúncio que você não vai, ou não é por falta de aviso que você eventualmente não vá. O que eu disse já é bastante aqui, já é suficiente. Bota aí, Caio. caiofabio.net/viagem com Caio. É só fazer isso aí que você cai lá na Renata, na Parpar Turismo, recebe todas as informações. Eu quero que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê compreensão, entendimento, discernimento e sustente a sua vida no amor de Deus. Porque sem amor, está tudo perdido e nada nos aproveitará. Que Deus te abençoe. Fique na graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.